Nós somos criados por um Deus que é amor. E esse Deus de amor nos fez a sua imagem e semelhança. Sendo assim, nós também fomos capacitados por Deus a experimentar e compartilhar o amor. E o Evangelho de João capítulo 13, na minha opinião, ele vai nos convidar a refletir mais uma vez sobre a maior de todas as histórias de amor. Quando nós olhamos desde o primeiro verso, Evangelho de João capítulo 13, o verso 1 vai dizer assim: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Essa passagem que nós vamos terminar de ler daqui a pouco, ela vai nos mostrar então esse grande amor de Deus. Ela vai nos falar sobre o início e o fim do amor. O que o texto está nos mostrando desde o primeiro verso, primeiro, é que os acontecimentos que vão ser narrados, eles são incluídos no contexto da festa da Páscoa. O que isso quer dizer? Que a principal festa dos judeus estava acontecendo. E que Jesus, então, ele evoca para si o sentido da Páscoa. A Páscoa até então para o judeu apontava ou fazia lembrar a libertação do povo de Deus no Egito. Aquela noite de maneira especial, em que o povo de Deus foi convidado a preparar um cordeiro, a comer o cordeiro, a passar o seu sangue nos umbrais das portas, como um sinal de pertencimento a Deus. E naquela noite, uma peste veio sobre o Egito, e aqueles que foram guardados pelo sangue tiveram a vida preservada. Nas demais casas, os primogênitos vieram a óbito. E ali então, de maneira oficial, é como se Deus cravasse, naquele momento, a libertação do seu povo do Egito. Eles então saem do Egito para adorar a Deus. Essa é a razão pela qual Deus resgata para si um povo. Para adorar a Deus, e então é conduzido até a terra da promessa. Aqui Jesus está mostrando para nós que a Páscoa ela tem um sentido muito maior. A Páscoa ela tem um cumprimento na sua própria pessoa. Outra coisa que o texto nos mostra desde o início aqui, muito importante, é que essa era precisamente a hora para Jesus. Não foi acaso o que aconteceu na cruz do Calvário. Que fique claro para todos nós, tudo o que aconteceu no drama da crucificação e ressurreição de Cristo não é obra do acaso. Mas tudo aconteceu na hora exata e da forma exata como deveria acontecer. E finalmente, esse primeiro verso nos destaca essa realidade de um amor completo de Jesus. Jesus ama os seus discípulos do início ao fim. Jesus não desistiu de amar. Citei o pastor Luciano aqui mais cedo, compartilhando esse texto, porque já o ouvi pregando e falando sobre isso. Um dos grandes desafios do ser humano é começar bem, mas também terminar bem. Nós muitas vezes somos bons em planejar o começo, mas somos péssimos em concluir bem. Geralmente uma das coisas que a gente percebe isso é na virada do ano. A gente pega um papel ou um aplicativo e coloca ali as decisões, aquilo que a gente vai perseguir ao longo do ano seguinte. Eu, por exemplo, brincava lá na Betel que todo ano era o momento em que eu colocava assim, vou perder tantos quilos. E aí no ano seguinte eu revisava aquele alvo. E eu confesso que de lá para cá eu desisti de colocar isso no papel. Mas a gente faz projetos, né? Eu brinquei aqui às 8 também. A pessoa coloca assim, não, esse ano eu vou ler a Bíblia toda. E aí no primeiro dia ela posta na rede social, dia 1 de 365. Com a Bíblia aberta, uma foto bonita. Vem o segundo dia, o 10º dia, o 20º dia. Às vezes lá para o 30º, 40º, a coisa já esfriou. Infelizmente, um dos nossos grandes desafios é começar bem e concluir bem. Mas a beleza desse texto é que ela nos convida a perceber que Jesus começou bem e terminou bem. Jesus começou amando. Ele veio
por causa do amor, João 3,16. Mas ele também agora se prepara para a cruz por causa do amor. Ele não desiste do objetivo pelo qual ele veio. É mais ou menos isso que João está colocando aqui para nós no início do texto. Vamos ler a partir do verso 2? Vamos ler a sequência da passagem? Diz assim a palavra de Deus: durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois, deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Vamos ler o próximo bloco também, para encerrar. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo, que o servo não é maior do que seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi. É antes para que se cumpra a Escritura: aquele que come do meu pão levantou contra mim seu calcanhar. Desde já vos digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Então, irmãos, eu quero destacar aqui nesse texto as provas apresentadas por Jesus acerca do seu amor aos seus discípulos. Aqui nós temos então a afirmativa de João, de que ele amou do início ao fim. Aqui certamente há uma direção apontando para as últimas horas, para os últimos dias, para os últimos acontecimentos da vida de Jesus. E nós percebemos o quanto eles são importantes, uma vez que metade do livro de João se ocupa dessas últimas horas, desses últimos momentos de Jesus. Mas João ainda, nos detalhes do acontecimento da festa da Páscoa, do acontecimento da instituição da ceia do Senhor, ele vai destacar para nós, ele vai mostrar para nós algumas provas desse amor de Jesus dado aos seus discípulos. Ele amou aos seus indo à cruz do Calvário. Ele amou aos seus se despindo da sua glória e vindo até nós. É interessante que aqui nós temos então, no primeiro bloco, a descrição do lava-pés. O lava-pés, que nós temos aqui alguns extremos, às vezes, de compreensão desse texto, extremos equivocados. Alguns pegam no lava-pés uma espécie de, também, uma outra ordenação, e instituem uma espécie de cerimônia com um caráter litúrgico, e passam a praticar isso com uma certa frequência, como se isso fosse uma ordenança absoluta de Jesus. Nós, reformados, não entendemos assim. Não há uma ordenança absoluta do cerimonial aqui, praticado por Jesus. Por outro lado, há alguns que acham que você não pode exercitar, praticar, fazer isso aqui de maneira alguma. Entendo eu, irmãos, que aqui nós temos um exemplo. Há uma dramatização, há uma mensagem por trás de algo que está acontecendo. Aqui, Jesus então está demonstrando para nós algo muito belo.
Primeira coisa que nós estamos vendo aqui com muita clareza é que há eco de algumas passagens de outras epístolas. Lembrando que o Evangelho de João foi escrito ali por volta do ano 90, um dos últimos livros a ser escrito da Bíblia. Nós podemos encontrar ecos de outras epístolas, como por exemplo, quando eu li o primeiro verso, eu me lembro de Romanos 5:8, onde Paulo diz assim: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Aqui nós ainda vamos encontrar eco de outras passagens. O lava-pés, pela maneira como João aqui o descreve, aponta para um eco também de Filipenses 2. Quando a palavra de Deus, quando Paulo diz que o nosso Senhor Jesus, sendo Deus, Ele se despiu da sua glória, e Ele veio habitar entre nós, Ele se fez um de nós, Ele se fez carne, Ele se fez ser humano. Aqui o texto diz que Jesus então se despiu da sua roupa e veio lavar os pés aos discípulos. A ideia aqui do texto é, Ele se despiu da sua glória para cumprir uma missão. Ele veio para servir e dar a sua vida em resgate. Mas é interessante que antes de dizer que Ele se despiu, o texto diz que Ele levantou-se da mesa. É interessante que a ideia aqui também aponta para a ideia da ressurreição de Cristo. Há um contexto da Páscoa, e João está dizendo, Ele se levantou, ou seja, a Páscoa tem o seu cumprimento em Cristo, mas ele não só aponta para a morte de Cristo, ela aponta também para a ressurreição de Cristo. O nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou. A ceia do Senhor para nós é um momento em que há introspecção, há no nosso coração o pesar pelo nosso pecado. Paulo disse, examine-se o homem a si mesmo e depois coma do pão. Mas ao mesmo tempo, irmãos, a celebração, porque a ceia também aponta para a ressurreição de Cristo. Há um caráter escatológico na ceia. A ceia não só reafirma a vitória de Cristo sobre a morte, como reafirma também que Ele virá buscar a sua igreja. E nesse texto, nesse contexto, então nós encontramos aqui algumas provas desse maravilhoso amor de Jesus, dadas aos seus discípulos, dadas a nós. A primeira delas, Jesus Cristo prova o seu amor, dando-lhes um exemplo a seguir. Olha o que diz o verso 15. Porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. De maneira muito resumida, eu quero chamar a sua atenção para a maneira como nós vivemos numa sociedade carente de exemplos. Como a nossa sociedade é carente de exemplos. Dei alguns exemplos disso aqui mais cedo, mas eu quero te convidar a pensar sobre isso. Os principais ícones, muitas vezes, da nossa cultura, têm a vida manchada por escândalos. Por exemplo, se a gente for falar de política, irmãos, não precisa nem citar nome. Só de eu falar sobre corrupção e política, você já pensa em alguns. Se nós formos para o campo do esporte, eu não preciso nem citar nome. Você provavelmente já pensa em um ícone da garotada que tem a vida manchada por um comportamento reprovável. Uma sociedade carente de exemplos. Você quer ver como que a nossa sociedade é carente de exemplos? Nossa sociedade gosta de pautas ideológicas para gritar, para bradar, para falar daquilo que não faz. Deixa eu te dar um exemplo, que eu não dei aqui às 8. Tem muita gente bradando, vidas negras importam, mas é incapaz de dar um bom dia para o porteiro do prédio, um boa tarde, um boa noite. É incapaz de se importar com quem está perto dele, mas a pauta ideológica, o discurso, está na ponta da boca, do lábio. A rede social, irmãos, está encharcada disso. Mas eu não quero falar do mau exemplo, eu quero destacar o bom exemplo. A grande beleza do Evangelho, a grande beleza que João está nos convidando a contemplar aqui no capítulo 13 é que nós temos um exemplo perfeito, o exemplo do próprio Cristo. O discipulado é esse convite para seguir a Jesus, mas é muito mais do que andar atrás dele para ver o que ele faz.
O discipulado é o convite para seguir e copiar o seu exemplo. E a beleza desse texto, irmãos, é que ele está dizendo para nós que há um Deus que nos ama tanto, que Ele nos deu um exemplo a seguir. É interessante que nós olhamos, por exemplo, até para a igreja dos nossos dias. E uma das frases marcantes que a gente ouve às vezes é: não olha para nós, não olha para o homem, olha para Jesus. E eu diria que de fato Jesus é o exemplo maior. O nosso olhar precisa estar em primeiro lugar nele. Mas, meu irmão, nós precisamos seguir o exemplo de Cristo, de tal maneira que nós tenhamos autoridade para dizer como Paulo, como Pedro e como João. Deixa eu te dar exemplo, 1 Coríntios 11:1. Paulo diz: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Deixa eu te dar outro exemplo, Atos capítulo 3. Pedro e João estão chegando à porta do templo para oração, e de repente tem um paralítico à porta da igreja, à porta do templo. O paralítico conversa, pede uma esmola a Pedro e João. Eu receio que muitos de nós fingiríamos que não víamos o paralítico. Mas o texto diz que eles olham para o paralítico, eles conversam com o paralítico, e a frase que eles falam, irmãos, é para mim muito importante. Os dois olham para o paralítico e dizem assim: olha para nós. É interessante que Pedro e João não desviam o foco. Pedro e João dizem: olha para nós. E na sequência dizem: nós não temos ouro nem prata, mas o que nós temos, isso nós te damos. Em nome de Jesus, levanta e anda. Irmãos, nós temos um exemplo maravilhoso a seguir. O exemplo do próprio Cristo. Louvado seja Deus, porque a igreja é essa comunidade que recebeu como grande prova de amor de Deus um exemplo a seguir. Sigamos o exemplo do nosso mestre. Em nome de Jesus. A ceia é o momento de examinar a nós mesmos, confessar os nossos pecados e prosseguirmos rumo ao alvo de nos parecermos cada dia mais com Cristo. Segunda prova de amor que eu encontro nesse texto, para mim muito bonita também: Jesus provou o seu amor dando-lhes instrução. Guarde o que eu vou te dizer, meu irmão. Nós não fomos deixados órfãos nesse mundo. Há uma beleza na sequência do Evangelho de João, e um dos belos textos aqui da sequência é aquele em que o nosso Senhor Jesus disse que da mesma forma que Ele iria, Ele enviaria outro. A palavra que aparece ali no grego é outro da mesma essência, outro do mesmo poder, outro do mesmo tamanho. A ideia é: vocês não ficarão órfãos. E à medida que nós lemos o Novo Testamento, as epístolas, nós vamos perceber que uma das grandes missões desse que foi deixado por Ele, que é o Espírito Santo, é justamente nos guiar à verdade. E aqui no texto nós percebemos o detalhe, o cuidado de Jesus em trazer instrução aos seus discípulos, ao ponto, por exemplo, de no verso 12, nós ouvimos ele dizendo o seguinte: depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Olha que bonito, irmãos. Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Vocês precisam de instrução, e vocês estão diante do Mestre que instrui vocês. O Mestre que os conduz a compreender tudo aquilo que vocês precisam. É interessante, irmãos, porque mesmo no bloco anterior, no verso 7, nós vamos perceber esse cuidado de Jesus. E aqui há um detalhe no verso 7 interessante. No momento do lava-pés, quando Jesus se aproxima de Pedro, verso 6, Pedro então diz para Jesus: Senhor, tu me lavas os pés a mim? E o verso 7, respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não o sabes agora, compreendê-lo-ás depois. É interessante que até mesmo Jesus está dizendo para os discípulos que a instrução necessária no futuro eles receberiam quando o tempo chegasse. Eu estou fazendo isso agora, mas fiquem tranquilos, vocês vão compreender daqui a pouco. E certamente, quando João inclui isso na sua narrativa, é porque ele entendeu muito bem aquilo que eles precisavam entender
naquele momento. A instrução de Jesus, que passa agora pela maneira como eles são lavados. É interessante que me chama a atenção a maneira como Pedro se porta diante de Jesus. Pedro é capaz de chamar Jesus de Senhor e ao mesmo tempo de repreender Jesus. Ao mesmo tempo de dizer assim: nunca o Senhor vai lavar os meus pés. As duas frases, elas não combinam. Se Jesus é Senhor, quem somos nós para questionar o que Ele faz? Mas Pedro era tão espontâneo, e ele fala aquilo que está no coração. Ele compreendeu, mas compreendeu em parte. Ele o chama de Senhor, mas ele questiona: como é que o Senhor vai lavar os meus pés? Jesus então explica amorosamente a Pedro, diz a Pedro que ele precisava ouvir. Pedro então diz: Senhor, então me lava o corpo inteiro, me lava da cabeça aos pés. E Jesus mais uma vez pacientemente diz para Pedro: não é necessário. Quem já se banhou só precisa lavar os pés. Eu destaquei aqui mais cedo que nós temos duas palavras gregas distintas para falar aqui sobre essa limpeza que Jesus realiza. A primeira, que diz respeito a essa limpeza completa, ela aponta para a palavra ela aponta para um sentido cerimonial. Tem a ver com aquilo que Cristo fez, com aquilo que Cristo faz nas nossas almas. Nós fomos lavados no sangue do Cordeiro. Fomos lavados, irmãos, no sangue remidor. Agora, quanto aos pés, ele emprega outra palavra, que tinha um sentido mais de um lavar higiênico. Jesus está dizendo para Pedro: calma, Pedro, deixa eu te explicar cada coisa no seu lugar. Ou seja, irmãos, Jesus oferece aos seus discípulos instrução. Eu e você precisamos tanto de instrução. Como é desafiador, irmãos. Nós enfrentamos, por exemplo, um problema na nossa vida, parece uma montanha gigante a transpor. Pela graça de Deus, Ele nos fortalece, nós vencemos e transpomos aquele desafio, mas só para perceber que existem outros diante de nós. Precisamos constantemente da instrução, do guiar de Deus para o nosso coração. E eu quero te lembrar nessa manhã que Ele provou o seu amor, Ele prova o seu amor, dando instrução aos seus discípulos. Há incerteza na sua alma, meu irmão? Há questões que ainda não foram respondidas? Venha para o lugar certo para encontrá-las. Jesus Cristo é aquele que oferece instrução aos seus discípulos. E finalmente, quando nós olhamos o final do capítulo, eu quero destacar aqui alguns versos dos que lemos, mas quero ler 2 versos que nós não lemos, propositalmente para que a leitura não ficasse longa. Quero te convidar a ler comigo 2 versos do bloco que está aí do 31 ao 35. O que está acontecendo aqui na sequência é que Jesus lava os pés, se assenta à mesa, explica para os discípulos tudo aquilo que estava fazendo. De repente, um dos discípulos vira para o Senhor e diz assim: Senhor, como é que é esse negócio aí de traidor? E Jesus diz: aquele a quem eu der o pedaço molhado, esse é o que me traiu. Jesus então entrega o pedaço de pão a Judas e diz para ele: vai fazer o que você tem de fazer logo. João está dizendo que naquele momento eles não compreenderam. Eles acharam que porque Judas era tesoureiro, tinha faltado alguma coisa para a festa, e Judas tinha ido comprar mais umas Coca-Cola, sei lá, uma coxinha, alguma coisa que estava faltando. Mas na verdade, Jesus ele já sabia que Satanás havia posto no coração de Judas que o traísse. E ele então indica o traidor. E na sequência, Jesus continua instruindo, ensinando os seus discípulos, e diz algo maravilhoso. Olha o verso 34 e 35. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Grande prova de amor de Deus nessa passagem. Ele ama os seus discípulos, Ele nos ama do início ao fim. Ele prova o seu amor, dando um exemplo. Nós temos um exemplo perfeito.
Nós não fomos deixados sem direção. Nós temos um exemplo perfeito a seguir. Ele também prova o seu amor, dando instrução aos seus discípulos. Louvado seja Deus, irmãos, porque em tempos de tantas vozes, você tem sentido as pessoas perdidas? Rede social tem tanta opinião sobre tanta coisa, e tem tanta gente perdida. Nós nos lembramos nessa manhã que nós recebemos instrução para o viver, instrução para a vida de fé. E finalmente, Jesus ainda prova o seu amor pelos seus discípulos, dando a eles uma comunidade de amor, para que eles pudessem viver. É interessante que nesse contexto, em que ele está preparando a sua partida, ele vira para os seus discípulos e diz: nisto, os de fora conhecerão que vocês são meus discípulos, pela maneira como vocês experimentarão e praticarão o amor. Terceira e última prova de amor que Cristo dá aos seus discípulos é uma comunidade de amor. Como nós percebemos o ser humano, na sua necessidade básica, buscando pertencimento, se envolvendo em tribos urbanas, em comunidades, em grupos os mais diversos, com a intenção de experimentar essa troca. É interessante que quando a gente estuda um pouco da nossa sociedade, como nós vimos lá no centro, alguns irmãos aqui comigo, nós percebemos que nós vivemos um período extremamente estranho em alguns sentidos. Por exemplo, uma das máximas do nosso período é a privatização. É a tendência do ser humano de querer ter o seu espaço reservado, a sua individualização protegida. Mas ao mesmo tempo o ser humano tem a carência, a necessidade do outro. Nós nunca tivemos um tempo de tanta privatização, de tanta individualização, contraposto a um tempo de tanta solidão. E muitas vezes, na dificuldade de ser visto e notado, as pessoas escolhem comportamentos excêntricos, os mais diversos, para chamarem a atenção, porque elas precisam ser vistas. Há uma carência profunda no coração e na alma de experimentar a realidade de uma comunidade de amor. Meu irmão, essa comunidade foi dada a mim e a você. Mas espera aí, não estou dizendo que a igreja é um lugar perfeito. Essa comunidade que Jesus reúne, primeiro, tem joio no meio do trigo. Judas estava lá. Me espanta toda vez que eu leio essa passagem, me lembrar que Jesus lavou os pés, inclusive de Judas. Essa comunidade de amor é assim. O joio crescerá no meio do trigo. E vocês não têm autorização para separar. Deixa que eu mesmo faço. E ele faz. Aquele a quem eu der. Mas essa comunidade também tem crente, gente boa, mas que também tem problema. Se você ler o final do texto, do verso 36 ao 38, Jesus vai deixar claro agora para Pedro que ele o negaria. Irmãos, essa comunidade tem pessoas imperfeitas. O grande diferencial desse amor, dessa igreja, dessa comunidade, não é o fato das pessoas aqui serem perfeitas, mas é justamente o fato delas terem experimentado um amor que é incomparável. E esse amor que elas agora conheceram, elas compartilham entre si. O amor não está necessariamente na ausência de erro, na ausência de pecados, mas muitas vezes na presença do perdão entre os pecadores. Somos convidados a participar de uma comunidade de amor. Que prova de amor dada por Deus a nós. A igreja do Senhor Jesus é imperfeita, mas Deus não tem um plano B. Deus não tem um plano B. E é no meio dessa comunidade que Ele nos convida a viver e a experimentar as provas do seu amor. Termino te dizendo algo muito interessante. O texto começa falando de um amor do início ao fim. Tendo amado os seus, amou-os até o fim. Mas permeado a esse amor
O verso 2 já está dizendo que as trevas se levantam. Judas estava preparado, posto para trair a Jesus. Assim será a realidade dessa comunidade. Até o dia em que o Senhor Jesus voltará, nós nos assentaremos com Ele novamente. E como Ele disse, Ele beberá novamente o fruto da videira. Até lá, meu irmão, nós viveremos entre um amor profundo, do início ao fim, e um levante maligno para confundir mentes e corações. Que nós nos apeguemos a esse intenso, poderoso e profundo amor de Deus por nós. Ele nos amou do início ao fim. Amém, meu irmão?